Olha, tá aí o mural dos sócios, nós queremos agradecer a todos os sócios e a Antônia Pereira da Silva de Campinas, São Paulo, tá aí, ela mandou sua foto, Deus seja louvado, Deus abençoe você. Também a Natércia e Duca de Natal, Rio Grande do Norte, também mandou aí a foto. E a Paulina Amorim Ramon de Santo Antônio do Liverge, do Mato Grosso. Tá aí, olha, você pode mandar também a sua foto para que a gente possa pôr no mural. Você que é sócio, que contribui, você pode passar por e-mail ou escrever aqui para a Associação do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui ao vivo falando para todo o Brasil do programa Brasil Cristão sobre São José. E você sabe quem que conduz esse programa? É lógico, junto com toda a equipe, junto e cheio sempre de um convidado cheio do Espírito Santo, é a Maria do Rosário. Ela está em missão, mas estamos em contato com ela e queremos, né, receber a sua alegria de participar conosco aqui por telefone. Alô, Maria do Rosário. Olha, caiu a ligação, daqui a pouquinho a gente vai voltar, Maria do Rosário, por telefone, falando da missão, falando do seu trabalho. Você sabe aqui que somos missionários e queremos que você seja um missionário com a Associação do Senhor Jesus. Entre em contato conosco, seja um evangelizador. Qual é a missão que Deus confiou a José? Nós estamos falando disso, terminamos o primeiro bloco ali falando, e também como que Deus falava a José através dos sonhos. Mas é uma missão diferenciada e muito bonita, mas também não deixa de ser importante da nossa missão, né, padre? E eu queria só lembrar que Deus não falava a José, como também a Maria, só através de sonhos ou momentos importantes. Deus fala sempre através da sua palavra escrita, e também através dos acontecimentos. E a missão que José justamente assume é colocar Jesus, o Filho de Deus feito homem. Se Jesus é o Filho de Deus feito homem, se ele é homem, ele precisa crescer, ele precisa aprender a ser gente, ele precisa ser, hoje nós diríamos, um cidadão. Então a missão de José é colocar Jesus na história, é fazer que Jesus tenha então uma identidade na história do seu tempo. Eu gosto de pensar, e eu acho que a gente vai entender bem facilmente isso, que, por exemplo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus, no capítulo 6, ensina o Pai Nosso. Como que eu posso deixar de pensar que a ideia de Pai que Jesus propõe no Pai Nosso, ele não tenha recebido justamente da convivência com seu pai terreno, José? Me parece óbvio isso. Então, é a experiência que Jesus tem com o pai José que lhe dá a ideia de Deus Pai e que ele propõe aos seus discípulos e chega até nós com o Pai Nosso. Então, é mais do que simplesmente compor um quadro. José não é só um detalhe de um quadro. José é um personagem fundamental na história de Jesus, juntamente com Maria. E com certeza José, ensinava ali Jesus, não só o trabalho como carpinteiro, mas a convivência, o testemunho de José como pai, como esposo, né? Gostaria que o senhor comentasse isso, dessa importância de José na família ali, ensinando e também testemunhando. A família judaica da época do Novo Testamento é uma família com um profundo respeito mútuo entre os esposos. Talvez eles não tivessem o que hoje nós primamos tanto, zelamos tanto, liberdade de escolha. Muitas famílias eram constituídas, muitos casais acabavam constituindo família sem a liberdade da escolha, porque hoje nós, como eu acabei de falar, primamos tanto e exigimos tanto. Mas a ideia é essa: respeito mútuo, convivência, trabalho em conjunto, funções
papéis familiares bem determinados, certamente, muito mais do que hoje. Hoje a gente vê uma interação muito maior entre esposa e esposo, mas a família, naquela época, certamente tinha os mesmos desejos que hoje uma família tem. Segurança, crescimento, não apenas crescimento econômico, mas também crescimento na experiência de um com o outro, felicidade. Então, podemos imaginar José zelando para que isso acontecesse. Aliás, a gente entende isso justamente também no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, até de um modo muito dramático, quando Herodes quer pegar o menino recém-nascido e quer matá-lo, porque ele é o Messias, ele é o rei, e Herodes tem medo que esse rei tome o lugar dele, que ele é rei, Herodes. Então, a gente conhece a história. Depois dos magos, José o que faz? José não fica esperando para ver o que vai acontecer. José age. Então, José é o homem da ação, da decisão. Ele precisa tomar uma medida para proteger sua família, os bens mais preciosos que ele tem, a esposa e o menino. Então, ele vai para o Egito, porque lá tem segurança. Depois, quando é possível que ele retorne, então ele pensa retornar para a Judéia. Mas ele sabe que na Judéia está o filho de Herodes, que também é perigoso. Então o que ele faz? Ele é criativo. Ele vai para Nazaré, onde ele já tem as suas raízes. Então José, ele é zeloso com a sua família. Ele é decidido, ele é responsável. Um verdadeiro modelo de esposa e de pai. Vamos ver um VT que fala de José, um trecho do Evangelho que fala dessa presença de Deus, quando Deus fala com ele para receber Maria como a sua esposa. Vamos ver. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria por sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será conhecido pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Está aí o sonho de José, onde ele tomou a decisão, né, de aceitar Maria, de fazer a missão que Deus lhe confiou.
Falando em missão, aqui nós temos essa missão de levar a palavra de Deus e tenho aqui 2 novos sócios, o João Reginaldo da Cunha Rosa, de Natal, Rio Grande do Norte, ligou, ficou sócio nosso, muito obrigado, que Deus abençoe, meu irmão. Também a Maria da Glória Moreira Machado, de São Miguel do Anta, Minas Gerais, também ligou, ficou sócia pedindo oração por toda a sua família. Eu gostaria de convidar você, que ainda não é sócio, ligue para nós, seja um sócio, venha ajudar a associação nessa grande missão de levar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus e de propagar essa boa notícia de Jesus, o Evangelho, a palavra, para que juntos nós possamos transformar o nosso Brasil num Brasil cristão. Para transformar o Brasil cristão, nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é São José. Estamos tentando aqui falar com a Maria do Rosário, acho que conseguimos. Oi, Maria do Rosário. Oi, Gildo, tudo bem? Graças Sua bênção, a Deus. Padre Mauro. Deus E abençoe. um grande abraço a todos os telespectadores do programa Brasil Cristão. Eu não estou aí hoje, mas estou aqui na cidade de Padre Miguelinho, no interior de Pernambuco, na diocese de Nazaré da Mata. O padroeiro daqui da cidade é São José. E nós estamos aqui numa grande festa em honra ao pai adotivo de Jesus, nosso querido São José, o Justo, São José, esposo de Maria Santíssima. E eu quero, mesmo à distância, mandar o meu abraço a todos os queridos que todas as semanas sintonizam o programa Brasil Cristão e pedir também orações para todo o povo do Nordeste aqui, porque está uma seca difícil aqui nessa região onde eu estou. Vamos rezar juntos e pedir a São José que interceda por todos nós. E na semana que vem, se Deus quiser, estarei aí no programa Brasil Cristão e juntos poderemos falar de Deus, louvar a Deus e agradecer a Deus. Um grande beijo para todos e até lá. Tá certo, até lá, Maria do Rosário, muito obrigado, né? Ela que está lá em missão e como é bom saber que juntos nós podemos fazer a missão e a graça e a bênção de Deus acontecer. Padre, sobre o matrimônio, né? O matrimônio hoje que a gente vê aí, o mundo, a mídia falando, hoje em dia parece perder o sentido do matrimônio. E nós vemos aqui um casal de jovens, Maria e José, né? Onde ali noivos, ele tem esse chamado, nós já partilhamos alguma coisa, mas eu gostaria que o senhor falasse mais dessa importância do matrimônio que era e que é hoje também, né? É claro que o matrimônio da época do Novo Testamento, o matrimônio de Maria e de José, não é exatamente igual ao matrimônio hoje, as circunstâncias históricas são diferentes. Hoje, para nós, o matrimônio, para nós católicos, é um sacramento, quer dizer, é um sinal de Deus. Mas naquela época o matrimônio também era um sinal de Deus. O matrimônio sempre foi interpretado não apenas como um encontro da mulher com o homem, mas como um encontro de Deus com seu povo. Então, ele é mais do que aparentemente a gente vê. E o matrimônio é um dom que a gente recebe. Eu não recebi este dom do matrimônio, eu recebi outro dom. Mas aqueles que recebem o dom do matrimônio devem ser um para o outro, a esposa para o marido para a esposa, devem ser profundamente amigos, devem ser profundamente íntimos, não somente íntimos fisicamente, porque eu posso ser íntimo fisicamente e não conhecer absolutamente a pessoa. Então se trata de ser íntimo espiritualmente, se trata de entrar no mundo da outra pessoa e permitir que a outra pessoa entre dentro do seu mundo também. Por isso que não dá para entender, falando de José e de Maria, não dá para entender que José não soubesse o que estava acontecendo com Maria. É perfeitamente possível, aliás, me parece até evidente que José sabia muito bem o que estava acontecendo com Maria. E é exatamente por saber o que estava acontecendo com Maria, o fato dela estar
grávida pela ação do Espírito Santo, que José, como um bom judeu da época, se pensa em se afastar. Porque uma coisa interessante é essa daí. Ele não quer fugir ali do problema. Não é essa a ideia, que ele quer fugir do problema porque ele não sabe como agir, ou que ele está covarde, ou que ele duvida de Maria. Eu acho essa interpretação uma interpretação muito tola, porque é como que dizer que José está alheio ao que está acontecendo. Pelo contrário, é exatamente por ele conhecer aquilo que está acontecendo em Maria, que ele, como um judeu, como qualquer judeu fiel da época, ele procura se afastar do mistério de Deus, pois ele não se acha digno de estar próximo do mistério de Deus. Pode parecer uma coisa estranha para a gente ouvir isso, mas era assim. O judeu, quando percebia que algo grandioso, algo sagrado estava acontecendo, quando Deus agia, então ele se afastava, dando espaço para Deus. Então o que a gente pode ter certeza, e isso não sou eu que falo, isso é o Papa João Paulo II que fala num documento importante sobre São José, que esse ano faz 25 anos este documento. O documento se chama Exortação Apostólica Redemptoris Custos, ou em latim, Redemptoris Custos, guarda do Redentor, que é o José. José é o guarda do Redentor, Jesus é o Redentor, José é o guarda do Redentor. Então, nesse documento, o Papa João Paulo justamente fala isso que eu estou dizendo, que é a interpretação de muitos estudiosos a respeito do texto de Mateus. José, ele se afasta para permitir que Deus haja na pessoa de Maria. Mas nesse afastar-se, não por covardia, ele se afasta por reverência, por reconhecer que aquilo é ação de Deus. E aí então Deus intervém, fazendo com que ele não se afaste por reverência, mas assuma justamente pela justiça. E aí no versículo 20 desse capítulo 1 de Mateus, que conta a história toda, a gente tem aquela frase bonita: e José recebeu sua esposa em sua casa. Isto é, permitiu que ela entrasse na sua vida e entrou também na vida dela, fazendo com que a salvação acontecesse em Jesus. E falando do homem justo, ele é justo que tem ali, que ele vai com a esposa grávida, ele vai para Belém, né, para cumprir também as leis, né, Padre? Sim, vai para Jerusalém. Para Jerusalém. Exatamente. Logo depois do nascimento de Jesus, havia a prática prevista no Antigo Testamento que o casal deveria apresentar a criança, o primeiro filho, ao templo, no templo, e lá oferecer um sacrifício. E aí tem toda aquela história de Lucas, né? Quando lá em Jerusalém, Jesus é pego pelo velho Simeão, que era um homem muito sábio, que percebeu que aquele menino nos braços de Maria e de José era o Salvador, e louvou a Deus, e louvou também a família, e louvou ao menino. E depois a profetisa Ana também, uma pessoa idosa, sábia, que percebeu a ação de Deus naquela família tão humilde, no meio de tantas outras famílias, mas sintonizada com a vontade de Deus. Isso que é importante. Sim. Mas eu digo ainda, quando ele vai para Belém, vamos dizer, para fazer o cadastramento ali da família, né? Também com a sua esposa, quer dizer, ele é um homem cumpridor da lei. Né? Exato, antes do nascimento de Jesus, justamente. Ele vai exatamente cumprir a lei, uma lei imposta. Esse fato desse recenseamento, ele é complicado a gente entendê-lo assim do ponto de vista histórico. Os biblistas e historiadores têm muita dificuldade de compreender esse recenseamento, porque não há registros que houve este recenseamento. O que não quer dizer que, porque não tem registro, não aconteceu. Não, a prova da negação não define a situação. Então, deve ter sido uma ordem do imperador que acabou se perdendo na história. Mas os evangelhos citam que eles foram até Belém, e José, porque era da família de Davi, e a família de Davi era de Belém, então José precisava se recensear no lugar original de sua família. Então, dizer onde estava, com quem estava, como estava. Certamente mais ou menos como hoje a gente faz também o recenseamento, né?
Então José é cumpridor da lei, das leis do seu tempo. Certamente um homem comprometido com a sociedade. E o caso dele não achar ali hospedagem para sua família, dele ir lá para o estábulo, onde estão ali os animais, não é questão que ele não tinha condições, não era um coitadinho, né? Uhum. Pois é, aqui está uma coisa interessante, porque em nenhum lugar dos evangelhos se diz que José e Maria foram para um estábulo. Se diz que não tinha lugar na sala, o que não significa que eles foram para um estábulo. É bem provável que as pessoas estavam todas se movimentando demais por conta desse recenseamento. Então, os parentes daquela cidade de Belém certamente recebiam muita gente de fora. Então, tinha muitas pessoas dentro da casa. E quando a gente fala de casa, não vamos pensar numa casa como hoje nós temos, com muitos aposentos. Casa era um ambiente único. Então, no canto tinha o fogão, que era uma lareira. No outro canto tinha o lugar onde se sentava. Padre, vamos deixar o povo curioso, Sim, né? deixamos. Para que no próximo bloco o senhor vai falar dessa hospedaria onde José ficou, né? Mas nós vamos rapidinho para o intervalo. Eu quero agradecer mais um sócio que chegou, a Fabiana Barbosa Silva Siqueira, de Mato Verde, Minas Gerais. Nosso muito obrigado. Eu quero falar o seu nome, liga para nós, seja um sócio, ajude-nos nessa missão de levar a palavra de Deus e vamos continuar. Se você tem alguma pergunta, quer fazer um pedido de oração, 3871-9620, o telefone para você ligar e participar. Rapidinho e a gente volta já já. A primeira encíclica do Papa Francisco, que fala da alegria do Evangelho, é lembrada no texto de Cássio Abreu, na página 4 de sua revista Brasil Cristão.